Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui hoje para nós compartilharmos mais alguns capítulos da palavra. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 27 e 28 de Jeremias. Vamos estar meditando nesses dois capítulos e vamos ver o que o Senhor nos fala através deles, porque agora a gente vai estar vendo a situação ali de Nabucodonosor, que o Senhor vai estar falando, digamos assim, dando umas profecias favoráveis a ele, a Babilônia ali, dá para entender desta forma, e também o falso profeta ali, o Ananias, que vai estar lançando mentiras ali. Enfim, Jeremias está falando uma coisa da boca de Deus, realmente, e Ananias vai estar ali falando mentiras, grosserias, e vai ser repreendido aí pelo nosso Senhor. Então vamos estar analisando esses dois contextos aí e vamos estar meditando na palavra. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos oriente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 27 fala bem assim, ó. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeiras e ponha-o sobre o pescoço. Depois, mande uma mensagem ao rei de Edom, de Moabe e de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitem-se a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Enfim, aqui o Senhor traz uma mensagem aí, colocando tudo na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Enfim, de fato, esses 70 anos ia ficar ali no domínio de Nabucodonosor e com os familiares dele ali, porque é bem provável que ele falou ali que o neto dele também incluiria nisso aí. Enfim, bem provável que no final aí, nesses 70 anos, era o neto dele que estava como rei ali. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sobre o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor. E por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeita ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês, e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes
e a todo este povo: assim diz o Senhor. Não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam, sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Porque deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio real do rei de Judá e de Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia que os eu quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Vale lembrar que na segunda pegada ali que o rei da Babilônia mandou, ali os seus comandantes, Nabuzoradã, ele pegou e levou tudo, esses detalhes aí que ele estava falando, esses utensílios finais aí que ficaram ali em Jerusalém, no templo, ele levou tudo para a Babilônia. Enfim, depois colocou fogo em toda a cidade ali, só ficou os mais pobres ali, como para frente a gente vai ver também. E a gente viu nos reis também, que nos reis lá eles comentam um pouco a respeito de como ficou devastado ali Jerusalém naquele tempo, onde que eles foram para a Babilônia. Mas enfim, no capítulo 28 aí vai ter uma profecia aí de Ananias, uma profecia falsa, tanto é que o Senhor tinha repudiado aqui nesse contexto que a gente leu. Enfim, vamos ver o que se trata, que fala bem assim no 28. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Entre 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios no templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes de todo o povo que estava no templo do Senhor: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que eu tenho a dizer a você e ao todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Enfim, aqui está um detalhe a respeito de profecias. Se realmente naquele tempo ali se realiza a profecia, provavelmente vem do Senhor. Agora, se não se cumpre, não vem de Deus, vem da própria pessoa ali, da própria carne. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias,
o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Vá dizer a Ananias: assim diz o Senhor dos Exércitos, você que quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Depois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escuta, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Assim como o profeta Jeremias alertou o povo a respeito de profecias furadas, digamos assim, mentirosas, esse Ananias se levantou falando que era da parte de Deus e acabou morrendo também, como fala ali, o Senhor tirou a vida dele da terra. Mas enfim, era essa a leitura de hoje. Um grande abraço para vocês. Vamos meditando cada dia em 2 capítulos aí. Vamos ver o que o Senhor nos prepara aí. Já estamos quase na metade da Bíblia, digamos assim, ou já passamos da metade dela aí. O profeta Jeremias é bom a gente estar lendo bem aos pouquinhos. Às vezes é meio confuso e tal, mas a gente vai pedindo para o Senhor discernimento e Ele vai nos ensinando e vai nos mostrando a verdadeira palavra dele. Um grande abraço e até mais.